Olá, você que acompanha o nosso trabalho Sai Digital, arrase no Enem. Professor Francisco, bem-vindo, estreando conosco. Muito bem-vindo à arte dialogando com a literatura. Sempre, barroco, né? Professor Francisco? Barroco. É período eminentemente artístico, correto? Com toda certeza. Acontece assim, digamos, nós estamos num período de muita mudança no universo da arte, das imagens em si. A gente está vindo ali da Renascença, começando a tatear novas possibilidades dentro das imagens. Essa imagem, ela traduz alguma coisa nesse sentido, né, Francisco? Porque ela traz uma busca do claro e o escuro, isso se refletindo na arte também, não é, meu amigo? Eu posso falar sobre todo o barroco através dessa imagem. Ela não tem precisa mais toda, nenhuma não imagem. Não precisa mais nenhuma, porque ela tem todas as características presentes nela. Se você olhar bem ali, bem essa questão do claro e escuro, ainda que nela a gente tem, professor, uma coisa que é interessante, que eu sempre falo a respeito do barroco, que o barroco tem uma certa luz teatral. Sim, a gente tem a impressão... bom dizer isso. Escreva para nós, anote essa concepção da arte. A gente tem essa impressão, às vezes, de que está acontecendo o quê? Que nós estamos com os personagens sobre um palco. A gente tem aquele fundo que acaba ficando preto de tanta iluminação que vem. E nem sempre, como no caso dessa imagem aqui, a luz vem da fonte de luz que foi pintada. Eu tenho, às vezes, uma janela aqui, uma janela que está acontecendo aqui, a luz deveria estar entrando por aqui, mas eu tenho como se fosse holofotes de luz vindo por todo lado. E esse contraste, esse clareamento constante, fazia com que a gente perdesse o fundo. Então, imagem barroca, professor Marlos, a gente vê muito o quê? A perda do fundo. Nós não temos um cenário muito forte ali, a gente tem bastante fundo preto, por conta de que os personagens estão extremamente iluminados. Você usou a palavra mágica, porque o barroco é a literatura do contraste. E esse contraste sempre, como você frisou muito bem, entre o claro e o escuro. O tempo todo, parece que o artista, seja na pintura, seja na escultura, busca algo assim, não, Francisco? E nós temos várias imagens selecionadas, esse contexto histórico, mas vamos aqui. Essa é uma situação que nós já havíamos abordado também, mas o porquê da Gioconda, o porquê da Mona Lisa, e, na verdade, é um contraste também, ou sempre a ambiguidade entre o sorriso e não sorriso? No caso, a Mona Lisa, ela está vindo ali século XV, né? Ela anterior, ela está vindo ali da Renascença. Ela é o símbolo da Renascença. Até nas artes visuais, eu acho que eu até estava brincando esse dia, se a Mona Lisa fosse uma mulher que existe, acho que ela seria muito irritada, porque ela é tão... ela é tão... Querem decifrá-la o tempo todo. No caso da Mona Lisa, a gente tem um dos primeiros usos do claro e escuro com tanta clareza, feito pelo Leonardo da Vinci, no qual a gente tem os volumes muito bem definidos na imagem dela. Do rosto, do ângulo, da fisionomia dela. No entanto, o que a difere ali no caso do barroco, né? Se essa Mona Lisa fosse uma pintura barroca, ela teria uma luz muito mais forte em cima dela, a ponto daquele fundo que tem lá atrás, que nós vemos um cenário na obra, teria se perdido. Né? E todos os mistérios que existem em volta da Mona Lisa, cuidado, é muito perigoso. Eu até brinco, mais de 50% deles não são verdade. Né? Muitas pessoas falam sobre esse sorriso enigmático. Até que ponto isso se aplica? Até que ponto isso é verdade, né? Dizem até que ela não era uma mulher, que era um modelo masculino que foi depois, através da pintura, que o Leonardo da Vinci mudou. Mas esse contraste forte nela está presente muito no claro e escuro e na questão desse sorriso enigmático dela presente. Sim. Perfeito. Aí segue aqui o raciocínio para imagens, que nós queremos ver, né? Então, as concepções do período, né, que são todas essas, mas aí as igrejas e a arte que vai se construir por intermédio das igrejas, né, meu amigo? É aí que a gente entra na questão barroco no Brasil. Sim, e é claro, o representante da literatura é o Gregório de Matos, mas pensando na arte, a igreja com duas torres, a igreja chique, as representações, chique é o termo que estou usando aqui, mas a igreja, para a época, é burguesa. Ela é burguesa e ela tem aquela coisa assim. Nós temos que fazer uma grande diferenciação entre barroco europeu e barroco no Brasil. O barroco no Brasil ele é muito peculiar, ele tem características muito específicas. Por exemplo... Talvez por causa da Bahia e Minas? Também, mas mais pelo contexto no qual ele foi trazido. Porque quando eu falo sobre o barroco na Europa, eu não estou falando exclusivamente de uma temática religiosa. Certo. Eu vou ter... Na Europa. Na Europa. Então, para o nosso estudante anotar isso, colega professor que está compartilhando conosco dessa visão da arte com a literatura, então a diferenciação entre o barroco europeu e o barroco brasileiro.
Exato. O que acontece? Na questão do barroco europeu, a gente vai ter artistas que têm uma abordagem, ele mora mais na ideia da maneira como a qual a obra é feita. Esses contrastes de luz, a temática não varia, quer dizer, varia muito mais. Ela não está exclusivamente com a igreja, até porque na Europa o mecenas não se resumia à igreja católica. O mecenas, a pessoa que financiava a arte, era o quê? Nós tínhamos burgueses, a alta burguesia consumia muito. Então nós temos artistas como Vermeer, como Velázquez, que não pintavam obras exclusivamente para a igreja. Aliás, nem pintaram para a igreja. Agora, quando ele foi trazido para o Brasil, através das missões, aí sim... Outro cenário. Daí pode-se entender. Quando nós falamos de barroco no Brasil, nós estamos falando da igreja católica. Né? Nós estamos falando... Que, essencialmente, e por isso as marcas da própria Igreja Católica vão se perfazer, como essa imagem. Essa imagem ela é espetacular. Ela é de você ficar assim, né? Literalmente, olhando para cima e chega a dar dor no pescoço, porque você fica imaginando como conseguiu, quem já pintou qualquer coisa no teto, sabe o quanto é incômodo. Uma pinceladinha, duas, mas ficar ali, porque isso não se fez Até nesse caso aí fica a dica de um filme muito interessante para se ver, que é o Agonia e Êxtase. Aí, para você, anote aí. Que mostra a situação do Michelangelo quando ele pintou o teto da Capela Sistina. Sim. Como era difícil trabalhar deitado, enfim, ainda numa pintura a fresco, que é o caso da Capela Sistina. Essa igreja aqui, no caso, feito pelo mestre Ataíde, nós temos ali Manuel da Costa Ataíde, mais conhecido como mestre Ataíde, é uma pintura sobre madeira, que a gente consegue ver ali, ó. Sim, é o teto, é o fogo. É o fogo da igreja. Literalmente é o fogo da igreja. E outra coisa interessante, perceba que o claro escuro nessa obra aí, que no caso brasileira, não é assim uma coisa tão forte como na obra europeia. Aquela primeira pintura que nós temos. O que acontece? O barroco europeu, ele tem uma pintura que ela chega a ficar meio obscura por conta desse forte contraste. Enquanto que aqui, você olha que o barroco brasileiro, ele não perde aquela coisa da cor, né? Nós temos vermelho, nós temos amarelo, nós temos azul, e o artista... Um tom laranja, eles conseguem fazer isso, né? Necessariamente. Exato. É claro que a imagem projetada não condiz com a beleza, porque essa imagem é uma imagem de um slide, né? Ela foi feita, refeita, revista. Mas eu te pergunto também em relação ao contraste. Como a arte, o professor Francisco, trabalha com o contraste, uma vez que é a literatura feita pelo contraste, é a música do contraste, é a escultura do contraste, é a pintura do contraste, tudo isso mostrando um homem dividido entre a fé teocêntrica e o homem antropocêntrico. Como a arte interpreta isso? Isso é muito interessante você ter falado, porque como a gente está vindo da Renascença para o Barroco, vamos voltar para a Europa agora. Eu vim um pouquinho para o Brasil, agora a gente volta para a Europa. O que acontece ali? Nós estamos vindo da Renascença, aonde o homem está trabalhando com o ideal do humanismo, antropocentrismo. E o que acontece ali? Você percebe, por exemplo, eu sempre falo isso para os alunos, é interessante vocês em casa até darem uma olhadinha. Pega uma obra de uma Virgem Maria gótica, do período gótico, no qual nós temos aquele imenso misticismo. Você olha para aquela obra, na imagem. Você olha para a imagem, você não vê uma humana, você vê uma santa. Porque ela está repleta daquela coisa mística, o cenário dela é um céu, há uma aura mística. Aí o que acontece na Renascença? Esse contraste fica forte ali na Renascença, porque eles estão trabalhando com o ideal do humanismo, que é representar o homem tal e qual ele é. E daí na Renascença você começa a perceber que as santas começam a parecer humanas. Então você pega uma virgem com o menino do Cimabue, que é lá um artista do período gótico, você vai ver que ela está repleta de misticismo por detrás dela. E você pega com a mesma temática, quase a mesma composição, a Virgem dos Rochedos do Da Vinci, você vê o quê? Uma mulher com a sua criança sobre os rochedos. Apenas isso. Então, há esse forte contraste entre aquele homem dividido pela fé, porque o que acontece? No Barroco, eles estão representando ainda pelos princípios greco-romanos. Há uma influência, então... Há uma influência. Certo. E essa influência fica contrastada porque eles fazem ainda os santos parecendo-se muito com o homem. Que são as imagens mesmo. Então, a partir daí, o que nós começamos a ter? Não aqui necessariamente, né? Vamos ampliar. Cadê? Isso, segue. Vamos ver se nós caprichamos aqui com mais algumas imagens que vão... Não, aí já vem uma outra situação de Minas Gerais.
mas que também reflete essa religiosidade presente, ou seja, predominando aqui, né? Volta, 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 ele deu uma travadinha aqui, isso, vai ficar ali nessa... o que eu digo, os santos, as imagens, uma imagem, e aí eu vou te perguntar nesse encaminhamento, sobre Antônio Francisco Lisboa. O nosso grande Aleijadinho. amigo Aleijadinho. O Aleijadinho tem uma coisa, eu acabei de falar aqui, o barroco brasileiro, não só o barroco brasileiro, como o barroco em si, ele tem essa característica um pouco teatral, né? Ele tem uma característica fortemente teatral. E nas imagens do Aleijadinho você vai perceber o quê? Que ele tem aquela expressão facial muito forte. Ele tem uma expressão extremamente... chega a ser caricata em alguns momentos. Eu vou procurar, você vai falando aqui, vamos caçar essa imagem. Só que no caso do Aleijadinho, tá aqui, eu acho interessante a gente falar do Aleijadinho, porque é uma pessoa que pouco se fala sobre ele, né? Se você vai procurar uma biografia a respeito do Aleijadinho, pouco você vai acabar encontrando. Eu mesmo já procurei em livros, na internet não tem basicamente, tem bem pouquinha coisa. E o que acontece? O Aleijadinho tinha essa coisa de ser um homem de fé, né? Então, consequentemente, sendo esse homem de fé, esse Aleijadinho ele vai pintar, melhor dizendo, ele vai esculpir imagens que refletem o Cristo, como, por exemplo, ele colocava com grandes olhos o sofrimento do Cristo do Aleijadinho chega a te causar e ele causa uma comoção. Não é? A comoção, a palavra é essa. Essa comoção ele coloca em todas as imagens. Nós vamos aqui pontuar para você. Já vamos localizar aqui. E no caso, até você falou, professor, ele esculpe, mas ele esculpe e ele pinta também. O Aleijadinho tem essa questão da escultura em madeira, o que mais impressiona quando você olha para a obra dele, uma escultura feita em madeira e policromada. Perceba que, a nível de escultura, nós estamos falando de algo que é bastante comum de se ver dentro das igrejas. As imagens dos santos, elas são normalmente policromadas. E por que isso? Por que se adotou essa ideia de deixar a imagem tão clara? No caso da Europa, nós estamos também passando pela Contra-Reforma. Então, o que acontece? Temos reforma protestante, que faz com que a Igreja Católica perca bastante da sua influência por um determinado tempo. Aí, depois, com a Contra-Reforma, a Igreja Católica volta com tudo. Aqui, viu? Deu trabalho, no bom sentido, mas está aqui. Olha, ali, agora você pode... É justamente isso, né? E nós temos uma imagem... Que imagem forte! Esse Jesus Cristo do Aleijadinho, na minha opinião, é o mais genial, porque se você olhar, acompanhar comigo e ver o tecido... ele engana. Como ele engana, o tecido. Isso aqui é madeira. É madeira. Isso é madeira. Isso é madeira feita no talho direto. E nós temos uma imagem policromada e com tanta clareza, porque nós também temos o fim de catequização. Nós temos um período em que a Igreja Católica havia perdido muitos fiéis, e nós temos muitos fiéis analfabetos. Então, é aquela velha história. Aqui, como você lembrou bem, a imagem que se vai colocar aqui, olha só, é de um Cristo assustado mesmo, né? E os detalhes, né? As mãos, a expressão muito bem facial feitas, a expressão facial, e os olhos que denotam exatamente isso, esse susto, essa imagem. Você se referia a isso aqui, né, Francisco? Ou seja, o tecido é como se fosse, ele conseguiu fazer, muito bem observado, drapeado de uma forma excepcional. Aí você tem a arte, né? Sim, e são muito narrativas. As obras barrocas, normalmente... veja, aqui, esse Jesus Cristo de Emaús, eu acho ele uma das obras mais geniais de um artista chamado Michelangelo de Caravaggio. É uma pintura muito, muito forte. Né? Sabe o que mais impressionou quando ela foi criada, professor Marlos? Foi o fato de ter sido feito um Jesus Cristo adulto sem barba. Foi uma das coisas que foram mais questionadas. Você menciona que aqui questionou-se a imagem de Jesus aqui. O Caravaggio, ele é um artista muito peculiar também pelo fato de que as imagens sacras dele têm muito disso. Aqui nós temos um forte contraste, não só de luz, como também na sua temática, porque nós estamos falando de um santo, mas ele está pintado como um homem. Né? Certo. E a primeira coisa que foi criticada na obra, não sei se criticada, mas comentada, foi o fato, isso na época que essa obra apareceu, o fato desse Jesus Cristo ter sido pintado sem a barba. Porém, o artista, segundo o que eu li, justifica essa ideia pelo fato de que nós estamos falando do momento em que ele estava transfigurado. É aquele momento da ceia de Emaús. Essa aqui seria a transfiguração, por isso o nome da obra. A ceia de Emaús, né? Que é quando os discípulos de Emaús convidam ele para comer e só percebem que é ele quando ele abençoa o pão. Então veja que é bem o momento
E olha aqui você tem a surpresa, né? A surpresa. Elas são muito narrativas, as obras barrocas, justamente por esse fim que elas tinham no começo, que era de catequizar. Seria um fim doutrinário, é possível dizer isso? Exato, porque aqui você tem a obra de Aleijadinho. A pedra-sabão, né? Do Então, Aleijadinho, os profetas. Os profetas, né? Então, na verdade, colocados ali da seguinte maneira, o governo de Minas Gerais estuda já há algum tempo retirar essas imagens, que são imagens autênticas, e as depositá-las no museu e fazer réplicas para deixá-las aí, porque elas estão submetidas à ação do tempo todo instante, né? Aqui percebe-se novamente as duas cúpulas da Igreja Rica e toda a ornamentação de uma igreja rica, ou seja, por isso, inclusive, ela recebeu as 12 imagens, porque é uma igreja de grande valor, né? Até a Reforma Protestante alegava que a Igreja Católica estava ostentando muita riqueza nesse período do Barroco. Exatamente. Porque o Barroco também tem essa característica na imagem de forte... ele é uma imagem bastante cheia de informação, né? E nós temos ainda a aplicação de ouro sobre muitas uma outra imagem obras, que eu vou mostrar com vocês. Aqui está, ouro está aí. São as imagens sacras com ouro, exatamente. Né? E esse folhear do ouro, volta aqui, esse folhear do ouro é fascinante, né? Quando você imagina que toda essa imagem ela é folheada a ouro, o ouro é passado, o ouro em pó está aí colocado para a riqueza. Também a seguinte situação, professor Francisco, sempre o nosso aluno pergunta, por que tantos rebuscamentos, por que não dá para fazer linhas mais uniformes? Não, o barroco tem que ser cheio de curvas, dá a impressão de que ele faz tanta curva porque ele não chega a lugar algum. Seria leviano dizer isso? Ele a questão, não é leviano, professor, mas até porque esse rebuscamento todo, a intenção é o quê? Atrair os fiéis até a sua igreja. Mas daí ele complica, dá a impressão de que complica mais a arte. A imagem fica extremamente rebuscada. Mas assim, como que eu vou explicar? Nós estamos saindo do período da Renascença em que esse rebuscamento era bastante... Ele era pouco, como é que eu vou dizer? Não chegava a Eles não eram extravagantes. Exatamente, a palavra é essa. Quando que chega no Barroco, parece que esse rebuscamento vem, mas ele não tem um motivo específico assim, professor Marlos. Quando ele está inserido na arquitetura, eu entendo pelo fato da questão atrativa, né? Você deixar aquela igreja altiva, buscando. E também um período de muita riqueza da Igreja Católica. Então eles estão mesmo mostrando... Olha o berço aqui em Minas Gerais. Tudo. Nós estamos falando de uma riqueza mineira essencial. A literatura, né, Francisco, ela entra em choque e em xeque, porque a literatura, de alguma forma, ela tentará elucidar isso, tentará mostrar esse encaminhamento da seguinte maneira. O homem vive um estado de torpor, ele não consegue se enxergar, se entender, se achar. Então ele fica sempre, eu costumo fazer uma analogia em sala, como se fosse um cabo de guerra. Então, eu puxo aí, você puxa aqui, e nós vamos puxando. Então, uma hora eu venço, em determinado momento eu venço, outra hora, em outro momento, você vence. Mas nós continuamos assim, sem vitória definitiva. Sim. E as imagens vão demonstrar isso, né? Então, quando nós vemos ilustrações, aí você tem sempre a religiosidade. Podemos dizer que o Barroco é o período da religião? É possível dizer isso? Porque não há nenhum outro momento que reflita a religião com tanta força, né? É possível dizer sim, tanto no Barroco europeu quanto no Barroco brasileiro, nós temos a presença forte da religião. A exceção do Barroco europeu, e que eu falei sobre essa diferenciação, mora aí. No Barroco europeu, nós não temos como único mecenas a Igreja Católica. Ah, sim. Então isso é bom para você, estudante que está conosco, colega professor compartilhando dessa visão da arte, entendermos então que para o europeu não há... E aí o padre Antônio Vieira, porque nós sabemos os dois grandes nomes do Barroco brasileiro. Você já viu isso conosco, já reviu. Então, Gregório de Matos, na poesia. Então, Gregório de Matos, o vértice da poesia, e o vértice da prosa, o padre Antônio Vieira. O curioso, né, Francisco, é que o Antônio Vieira, ele fez um enorme sucesso, tanto no Barroco europeu, porque queriam mantê-lo em Portugal, quanto no Barroco brasileiro, e ele quis viver aqui no Brasil necessariamente. Mas ele teve que perpassar essas duas situações. Jogava na Europa, jogava no Brasil. Sim. É aquilo que eu sempre falo.
ele não tá longe de estar errado eu falar para vocês que o barroco está impregnado de religião. Isso é impossível não dizer. Certo. Principalmente aqui no Brasil, pelo contexto no qual ele foi trazido. Só que quando nós falamos da Europa, aquilo que eu estava falando, eu tenho artistas europeus que nunca nem pintaram uma pintura sacra. Nunca fizeram uma pintura sacra. Nunca realizaram uma pintura sacra. Exatamente, como no caso do Vermeer, como o Mas Velázquez. os traços deles eram traços do barroco. Entra naquela questão da forma e conteúdo que eu sempre falo, né? Sim. O que é legal até sempre falar isso, porque eu acho interessante você saber diferenciar desculpa, até nas obras barrocas, professor. Se eu falar assim, eu lembro que uma vez a minha mãe olhou aquela obra, a Deposição, a Pietà. A Pietà. A Pietà, que nós temos ali, até uma obra renascentista nesse caso, mas está ali. Desculpe. E o que acontece? A Pietà é Nossa Senhora segurando Jesus Cristo morto. É uma estátua de Nossa Senhora segurando Jesus Cristo morto logo que ele foi tirado da cruz. A minha mãe olhou e falou assim, nossa, que linda essa obra. Eu falei, não, peraí, cuidado. É linda a forma com a qual ela foi feita ou é lindo o conteúdo? O que está na forma ou no conteúdo? Certo. Porque se você for ver, é linda a obra, sim. Os tecidos são lindos, até as costelas de Jesus Cristo, como estão retratadas, a carne, a forma, aquilo sim é lindo. Como foi feito? O conteúdo já é outra coisa. O conteúdo é fúnebre, é triste. A partir daí você tem mudanças. Exato. Então a gente sempre tem que pensar dessa maneira, porque na forma com a qual era feita, o barroco europeu, artistas que não pintavam com o conteúdo religioso, mas na forma eles mantinham esse contraste de claro e escuro, eles mantinham essa pintura que mantinha essas características bem acadêmicas de retratar o ser humano com esse forte humanismo, pele, osso, carne, enfim, todo mundo de uma forma bem idealizada até. Perfeito, meu amigo. Obrigado. Então fica aí a dica para você. Você viveu a geografia barroca, a história barroca, agora a arte barroca. Com isso dá para ter uma dimensão bastante interessante. A partir daí, você também construirá outras reflexões e cabe o registro. Leia, veja e visite uma igreja que tenha algumas situações do barroco. Em praticamente todas as cidades você encontra alguma coisa. Sim, encontra características. Catedrais, dê uma olhadinha. Obrigado, professor Francisco. Bem-vindo à equipe arrasando no Enem, fazendo a diferença e conosco aqui no SAI Digital. Até a próxima. Obrigado.